Olá, irmãos, graça e paz. Espero que você esteja bem por aí. Eu sou Rafael, para aqueles que não me conhecem, nós vamos agora dar sequência com o nosso Domingo da Igreja Perseguida, o DIP. Quero lembrar para vocês que vai aparecer aí nos dois cantos da tela 2 QR Codes para que você possa estar conhecendo mais sobre a Igreja Perseguida. Aqui no canto esquerdo da sua tela aí você pode ver um QR Code para que você possa ter acesso a uma revista de portas abertas, onde você vai conhecer um pouco mais de portas abertas. Essa revista virá para você gratuitamente, se você preencher os dados direitinho ali, da sua casa, seu endereço, seu nome completo e tudo mais. Então você vai receber uma revista Portas Abertas na sua casa. E aí você pode conhecer um pouco mais sobre a missão, sobre a Igreja Perseguida. E se te interessar, nessa revista vem ali um boleto, que aí você pode se tornar um membro, né? Um membro de Portas Abertas, e você vai receber mensalmente essa revista em sua casa. Esse boleto vai, meus irmãos, mas ele se você não quiser pagá-lo, não acontece nada. Seu nome não suja, nada disso, tá? Ele fica ali voluntário, para você ser um assinante ou não da revista, tá bom? Falando porque de repente você preenche lá e vem um boleto e fala, Rafael falou e veio um boleto. Vem sim, mas é voluntário. Se você não quiser pagar, é só desconsiderar, rasgar, tá bom? E do outro lado aqui, no seu lado direito, você encontra aí um QR Code para que você possa fazer uma oferta, uma doação, tá? Também ele vai te direcionar ao site de Portas Abertas e lá você pode ver formas de doar. Lembrando que a nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Joque, contribui mensalmente com Portas Abertas. Então, se você contribui com missões ou se você deseja, você pode fazer uma oferta de missões pela igreja mesmo, tá bom? Direciona isso, avise uma pessoa em quem você entregar o dízimo. Se você fizer de forma online, avise o pessoal da tesouraria que você quer contribuir com tanto para Missões Portas Abertas, e os irmãos também podem direcionar esse valor de lá. Amém, irmãos? Nós vamos para um período de mensagem agora. Eu quero estar aqui com vocês meditando sobre o tema do DIP, que é o Romano, lá na carta de Romanos, dos versículos de 1 a 5, nós vamos ler, né, no tema, dos versículos de 3 a 5 do capítulo 5 de Romanos. Então eu quero mais uma vez orar com você, nesse momento orar para que os nossos corações estejam inclinados para ouvir a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos ajude, nos direcione a ouvir essa palavra e entender o que o Espírito Santo tem para nós nesse momento, e aí com certeza sermos abençoados. Amém? Então esteja em oração comigo, por você, por mim, por nós, diante da palavra do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra fala conosco aqui, no Jockey, onde quer que meus irmãos estejam, e também fala com os nossos irmãos que sofrem perseguição em países tão distantes, como temos falado a respeito do Irã, da Eritreia, da Coreia do Norte, entre outros, Pai. Então, nesse momento, Deus, que essa palavra que já ministrou em tantos irmãos aí afora, já ministrou em nossas vidas, porque com certeza já ouvimos algo sobre esse texto, também, Deus, pedimos que nesse momento ela fale conosco. Por favor, Pai, ministra em nossos corações, que o teu Espírito toque e mexa onde o Senhor quiser e trabalhe da forma que o Senhor desejar. Por favor, Pai, em nome de Jesus é o que eu peço a Ti. Amém, Senhor. Então, irmãos, essa mensagem, né, como eu falei, o tema, ele é nos orientado, é dado de Portas Abertas. Portas Abertas, ela tem um site para o Domingo da Igreja Perseguida. Todas as igrejas que fazem as inscrições, elas têm diversos materiais lá. Quem assistiu, de repente, aí o vídeo infantil, né, o vídeo do Deep Kids, deve ter assistido o cultinho e viu ali um videozinho falando sobre o Rami. Aquele videozinho foi fornecido por Portas Abertas. Então, todo esse momento do DIP, os pedidos de oração que nós oramos ali na terça-feira juntos, também foram enviados por Portas Abertas. Então essa mensagem também ela vem como dica de Portas Abertas. E eu resolvi continuar, né? Eu resolvi de fato usar essa mensagem que eles dão, porque eu entendi que é um texto muito interessante, muito legal para a nossa meditação, tá? Então abre sua Bíblia aí comigo em Romanos 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Lembrando a vocês, se você não conhece ainda o DIP, ele é o Domingo da Igreja Perseguida e ele acontece nesta data porque foi pensado, porque no domingo após o Pentecostes, que foi celebrado no caso no domingo passado, aí houve o primeiro ato de perseguição a um cristão. Isso aconteceu com os discípulos, quando eles foram subir ao templo, e ali aconteceu a cura daquele aleijado que estava na frente do templo, e prenderam Pedro e João naquele dia por causa daquele ato, por causa daquele milagre, porque eles estavam testemunhando, na verdade, né? Depois do milagre, eles estavam testemunhando sobre Jesus. Então ali aconteceu a primeira perseguição religiosa direta à igreja, né?
não contando, é claro, com a perseguição ao próprio Cristo, né, e sua morte e ressurreição, mas ali a igreja já do Senhor após o Pentecostes foi o primeiro ato de perseguição. Então, o Pentecostes acontece ali nesse tempo depois da Páscoa, né, nos 50 dias, e aí o domingo da igreja perseguida é o domingo seguinte, sempre. Tá? O ano passado, por causa da pandemia, esse dia foi estendido, foi cancelado no dia que era sempre, né, e foi esticado até o mês de setembro, onde algumas igrejas já estavam voltando. Nós fizemos ele de forma online, assim como estamos fazendo hoje também, mas outras igrejas já realizaram no ano passado de forma presencial, mas também ainda há igrejas hoje que estão também fazendo dessa mesma forma que nós estamos. Tá bom, irmãos? Já estamos muito felizes aí com a notícia de que se aproxima a volta ao templo, né? E com certeza nos alegraremos de nos ver juntos lá, seguros, protegidos, com máscara e álcool gel, mas podendo juntos louvar o nome do Senhor. Isso com certeza é algo que não tem palavras que descreva, tá? Então, esse é um pano de fundo aí de como começou. Né? O DIP não começou lá, né? Mas o DIP é nesse dia por causa disso, tá? E ele acontece no Brasil nesta data, tá bom? Eu vou ler o texto com vocês, vamos direto ao texto para que o Senhor fale conosco. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, tá? Na NVI. Acompanhem aí comigo na sua Bíblia também. Paulo diz assim, olha, deixa eu abrir certo, que eu estava no Romanos 1. Vamos lá, Romanos 5, isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O irmão Mateus já comentou sobre esse texto de que a esperança não nos decepciona. E nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Eu quero começar refletindo nos versículos 1 e 2, ele não entra aí no tema, né? O tema seria do 3 ao 5, que fala sobre essa escada aí de crescimento da vida cristã, ou do fato de nos gloriarmos nas situações adversas também, mas eu queria dar no começo aqui uma ênfase nos versículos 1 e 2 também, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Irmãos, nós sabemos que por fé, por causa da fé em Cristo Jesus, hoje nós temos paz com Deus. E essa fé, ela só acontece porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo toca em nossos corações, tocou no meu coração, no seu, e você se rendeu a esse chamado. Você entendeu que você precisava dessa justificação de Deus, não da sua própria, né? Porque o ser humano tem a tendência a buscar a justificação por meio das suas próprias obras, seja ela em trabalhos, em tudo mais, ou até mesmo em atos de bondade, né? Tentando se justificar de seus próprios erros. Mas Deus nos ensina que nós, por nós mesmos, não poderíamos alcançar a salvação. Mas precisamos sim da salvação que vem por meio da fé, e da fé em Cristo somente. Então nós temos paz com Deus. Novamente, você lembra, eu quero lembrá-lo, que essa paz não significa uma ausência de provações, uma ausência de tribulações, até mesmo uma ausência de doenças, uma ausência de problemas ou dificuldade. Essa paz que temos com Deus é a paz de que nós somos salvos hoje e seremos salvos no dia do juízo final. É dessa paz que o texto está falando. Nós temos paz com Deus porque nós temos a segurança, também diz o texto, de que a nossa esperança é que na volta do Cordeiro, na volta de Cristo, na verdade, nós seremos salvos. Daquele juízo final não haverá condenação para nós. E somente aqueles que creem neste Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, é que terão essa certeza, é que podem ter essa certeza hoje e a certeza dessa salvação eterna. E claro que fica aqui a minha pergunta, né? Você já tem paz com Deus? Né? Essa paz que te dará a segurança da salvação eterna? Lembre que essa paz só pode ser encontrada em Jesus. Então, se você ainda não entregou o seu coração aí, não se rendeu a esse chamado é para todos. Cristo morreu lá naquela cruz por nossos pecados. Então, basta você aceitar
que essa morte foi por você, que você precisa dela, declarar com sua boca e crer no seu coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e você também terá esta segurança. E você pode fazer isso nesse momento, até mesmo aí com as suas próprias palavras, entregando o seu coração ao Senhor, tá bom? Isso é algo muito importante para nós. Vamos continuar aqui no texto, os outros versículos seguem lá, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, eu lembro que eu preguei nesse texto há um tempo atrás, na verdade numa virada de ano, se eu não me engano, no comecinho de ano, e esse texto é muito verdadeiro, irmãos, sempre, tá? A carta de Paulo aos Romanos, a gente sabe que ela é uma exposição clara do Evangelho, ela expressa aí o Evangelho de uma maneira gloriosa, ela explica muito bem a verdade do Evangelho, a verdade sobre Cristo, tá? E esse Evangelho, ela é a revelação da justiça de Deus, disponível a todos, com base na mesma coisa, na fé em Cristo Jesus. Nós vamos conversar aqui sobre 3 pontos, tá? Diante desses versículos que eu li agora, aí, do 3 ao 5. O primeiro deles é: quando a tribulação promove a glória. E o tempo todo nós vamos estar tentando olhar para a igreja perseguida e como nós podemos aprender com ela no que diz respeito a esse texto e no que diz respeito à nossa vida. Porque, irmãos, se há um lugar onde nós podemos aprender é quando olhamos para a vida dos irmãos que sofrem perseguição. É quando olhamos o testemunho, é quando ouvimos sobre eles, é quando estamos andando junto com eles. A palavra de Deus diz que somos um só corpo, e que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Durante a pandemia nós aprendemos sobre isso. Aprendemos a chorar com os que choram, temos aprendido a interceder por irmãos, temos estado felizes com irmãos que têm saído de situações complicadas, como temos visto aí nosso irmão Cláudio, por exemplo, irmã Maria Luísa se recuperando e tantos outros. E nós louvamos ao Senhor por causa disso, porque quando uma parte do corpo sofre, nós sofremos com ele, e quando uma parte do corpo se alegra, nós com ele nos alegramos, né? Quando uma parte do corpo é honrada, nós com eles nos alegramos. Vou beber uma aguinha aqui. Então, irmãos, Paulo toma um bom tempo aí falando sobre a condenação e a justificação em Romanos. E é no meio desse assunto que os versículos escolhidos para o DIP 2021 aparecem, Romanos 5, de 3 a 5. A justificação, ela vem pela fé, né? E ela faz com que tenhamos paz, como eu disse, paz com aquele de quem recebemos a justiça, ou seja, de Cristo, né? Paz com Deus. E com ela recebemos também a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória, também vemos nos versículos 2, né? Mesmo em meio às tribulações, tá? Ter paz com Deus, queridos, é viver em harmonia, né? É viver em plenitude com Ele. Então você vai lembrar que quando você não tinha paz com Deus, a Bíblia fala que éramos inimigos de Deus. Então se você está naquele grupo que ainda não entendeu que Cristo é o Salvador, que Ele morreu por você, entenda você que você é um inimigo de Deus. A Bíblia diz isso pra gente em Romanos, diz isso em João. A Bíblia diz em João que a ira de Deus está sobre essas pessoas. Então isso é algo muito grave. Isso é até já uma explicação do porquê há a perseguição. Se nós entendemos que o mundo é inimigo de Deus, o mundo, eu digo, aquelas pessoas que não têm Deus em seu coração, então a gente começa a entender com mais facilidade do porquê a igreja é perseguida, tá? Então, aqueles que rejeitam o evangelho, eles vivem em oposição a Deus. E esse contraste que nós temos, né, aqueles que são da luz e aqueles que não respeitam o evangelho, não ouvem a Deus, esse contraste ele está presente. Ele está presente e faz com que os filhos de Deus enfrentem tribulações por causa desse contraste que há no mundo. Então, embora isso seja verdade, esse contraste seja verdadeiro, Paulo ele inicia com a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. O que nos leva a contemplar a nossa herança celestial. Nós vimos isso lá no versículo 2. Ele faz com que os nossos olhos sejam voltados para a eternidade, né? Para a eternidade. Então nós nos gloriamos nas tribulações. E embora o passar por tribulações e sofrer escárnio, né? Sofrer a chacota do mundo, isso não pode, às vezes não parece, na verdade não parece nada, né? Como uma condição de cristãos abençoados. Às vezes você vai olhar, nossa, cristão abençoado, está sofrendo escárnio, sofrendo perseguição. Mas Paulo declara
que as suas calamidades elas estão muito longe de impedirem ele de ser infeliz, né? Na verdade, ele diz que ela até mesmo promove a glória de Paulo e a glória de Deus. Tá? Então Paulo demonstra aqui que nem mesmo o sofrimento é capaz de abalar a nossa confiança em Deus, por causa da certeza, da segurança que temos em Cristo, no amor de Cristo. Embora as dores, os sofrimentos, elas sejam de verdades, elas sejam reais, elas forjam em nós, elas trabalham em nós a maturidade, irmãos. A tribulação, a dificuldade, a aprovação, ela vai gerando em nós a maturidade. Irmãos, já falei isso com vocês, já conversei sobre isso, eu lembro. A maturidade, ela não vem simplesmente com a idade, tá, queridos? O fato de você ser mais velho que outros irmãos não diz que você é mais maduro, né? Ele diz que você tem mais idade. A maturidade, ela vem com o passar dessas experiências, o adquirir da responsabilidade, né? E quando você passa por uma experiência e você é aprovado naquela experiência, ali você ganha maturidade. Porque também o fato de você passar pela tribulação não quer dizer que você vai ser maduro também. Vai depender de como você vai passar. Eu vou falar sobre isso mais à frente, né? Então Paulo demonstra aqui que mesmo o sofrimento, ele é capaz ele não é capaz, né, de abalar a nossa confiança em Deus por causa da certeza que temos em Cristo. Então, embora as dores e os sofrimentos sejam reais, elas forjam em nós, como eu disse, a maturidade para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, que sofreu dores maiores que as nossas, né? Dores muito maiores do que a que nós sofremos. E esse é um motivo de grande alegria, tá? Para todo crente, porque assim como nós somos participantes com ele no sofrimento, também seremos participantes com ele na glória eterna. Quando Paulo afirma isso, não significa que os cristãos eles têm um tipo de prazer na dor. Isso muitas vezes pode se passar na sua cabeça desses irmãos que são perseguidos, né? Que eles se alegram, eles têm prazer. Irmãos, muitos deles têm sim, como os discípulos se sentiram dignos de passar pelo sofrimento, né? Ou por sofrer pelo meio de Cristo. Mas eles também, esses irmãos, eles não correm atrás da tribulação, e nem nós devamos correr atrás da tribulação ou da perseguição. Mas é certo que nós passaremos pelas aflições, tão certo quanto nós seremos consolados pelo Senhor. Tão certo quando nós temos a certeza da eternidade gloriosa do Senhor, dessa glória incomparável que receberemos no Senhor. Então seremos consolados aqui nesta terra e principalmente na glória do Senhor. Por isso, irmãos, sempre que passamos por tribulações, nós devemos nos lembrar da esperança que há em Cristo. Tá? Nós temos paz com Deus, temos tudo e nada nesse mundo pode nos abalar. Essa tem que ser a nossa confiança. Nós temos tudo que precisamos e nada nesse mundo pode nos abalar. A nossa glória não é meramente pela tribulação vir até nós, mas por termos sido justificados pela fé. Em Cristo nós podemos compartilhar da sua glória. Quando olhamos para a igreja perseguida, nós notamos claramente essas verdades aplicadas na vida dos irmãos. Primeiramente, é por causa dessas bênçãos de serem justificados pela fé que eles enfrentam a perseguição. É por causa de Cristo que nos justifica, que nos faz justos, que milhões de cristãos são perseguidos. E ao redor do mundo eles pagam um preço muito alto por causa da sua fé. Mas também, irmãos, é somente por meio de Cristo que eles podem encontrar e compartilhar da esperança, da glória de Deus e serem fortalecidos por isso. O nome de Cristo é glorificado, pois em meio ao sofrimento, à dor, às lágrimas, os nossos irmãos se firmam e se aproximam cada vez mais dessa esperança. Então a perseguição, portanto, ela se manifesta também como evidência de uma fé verdadeira. Então aquele irmão, aquela irmã está sofrendo perseguição porque a fé que ele tem em Cristo é verdadeira. E por ele viver uma fé verdadeira, aquilo atrai, né, o inimigo, vamos dizer assim, né, o inimigo, o mundo no caso, que é inimigo de Deus, né, inimigo de Deus falando aqui como um ser humano caído, tá? Não como Satanás, por exemplo, mas como aquele que não crê nas coisas do Senhor. Então aqueles que não conhecem, eles vivem em conflito com os valores do mundo. Você vê hoje aqui, a gente vê isso aqui. Nossos filhos na escola, como eles às vezes conflitam com os valores do mundo. Nós no trabalho, conflitando com os valores de pessoas que querem ser desonestas e tudo mais. Então imagine um irmão num lugar onde o Deus que ele serve é outro, além do que uma autoridade diz que tem que ser servido.
um lugar onde uma autoridade diz que se aquela pessoa servir a um outro Deus, senão ao Deus deles, ele precisa morrer, ou ele será considerado um apóstata e deve morrer, deve ser condenado à morte. Então imagina esta realidade, né, irmãos? Imagina esta realidade que eles vivem. Então a Igreja de Cristo é a manifestação daqueles que têm fé e possuem paz com Deus. E é por isso que a igreja é perseguida. Tá, irmãos? Eu estou olhando aqui para o lado, que é a minha colinha, que está aqui do ladinho, tá? E aqui do lado, aqui, que eu estou desviando o olhar às vezes, tá bom? Então nós compartilhamos, quando um cristão é perseguido pela população, pelo governo, pelos familiares e até mesmo por amigos, quando ele é privado de suas necessidades básicas, como tem acontecido nessa pandemia, muitos lugares, muitas cidades, países têm recebido auxílio de governo, auxílio às vezes de organizações, né? Mas aqueles que são cristãos às vezes não recebem esses auxílios, porque aqueles que recebem esse auxílio, eles não passam para o outro porque sabem que aquele lá é cristão. Olha para você ver até onde chega, né, o ponto dessa questão da inimizade. Não uma inimizade de uma pessoa não ser amiga da outra, mas essa verdade do evangelho, de que aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus, tá? Então, muitos deles são presos, são açoitados, como o Mateus bem disse também, e são pressionados a negar a sua fé e a não pregar o evangelho, a não continuarem pregando. E assim, eles preferem a prisão, queridos. Eles preferem a prisão do que eles preferem ter seus direitos até a vida, às vezes, negado. Né? Tudo isso para a glória de Deus e não para não negar a Cristo. Né? Eles se gloriam nas tribulações, tá? Então nós compartilhamos diversas histórias, você viu pelo Mateus, você tem escutado domingos, né? Testemunhos aqui de irmãos, e esses testemunhos são para motivá-lo, né? Para fortalecer a sua esperança em Cristo, tá, queridos? Esses testemunhos devem servir, como eu disse no começo, porque nós temos muito que aprender com esses irmãos, tá? O quanto eles sofrem, o quanto eles se mantêm firmes, muitas vezes com tão pouco, irmãos. Muitas vezes muitos deles não têm nem acesso à Bíblia, tiveram acesso a um versículo ou dois, aprenderam poucas coisas. Muitos, o próprio Senhor apareceu a eles em sonhos, eles se converteram ali. E é isso que eles têm. Eles são cristãos dessa conversão. Pensa nisso, irmãos. Eles às vezes têm medo de falar que são cristãos, que aceitaram a este Cristo, mas eles não conhecem a palavra de Deus. E eles vivem ali a sua fé em seu coração e muitas vezes são alcançados por portas abertas ou compartilham com outros cristãos, encontram outros cristãos e são amparados. Mas muitos deles ficam no secreto, com essa fé no secreto, para que eles não venham sofrer perseguições, né? Então, nós estamos compartilhando dessas histórias. E a nossa oração deve ser para que essa esperança seja renovada no coração de cada um desses cristãos, querido. Nossa oração precisa ser para que o Senhor renove o coração deles em meio à perseguição. E o nosso também, porque muitas vezes estamos apáticos, né? Tanto à situação deles, quanto apáticos ao crescimento de nossa própria vida espiritual. Então, é um motivo de oração. A palavra de Deus diz no texto de Hebreus 13 que nós devemos nos lembrar dos que estão na prisão, como se nós estivéssemos aprisionados com Ele, e dos que estão sendo maltratados como se fossem nós mesmos os que estivessem sofrendo no corpo. Então é algo que nós precisamos nos lembrar. Eu lembro do texto que o pastor Wagner pregou semana passada, falando que os irmãos de Tessalônica, eles queriam ofertar à igreja de Jerusalém, eles eram pobres, eles não tinham nada, mas eles queriam ser generosos. O fato da igreja de Jerusalém estar passando por necessidade fez com que aqueles irmãos em Tessalônica não ficassem tranquilos, não conseguissem viver se não participassem daquela dor deles, do sofrimento deles também como uma oferta. E mesmo eles sendo tão pobres, eles ofertaram também. Então que assim seja o nosso coração, que não nos falte uma oração para o irmão perseguido, uma contribuição quando pudermos e dedicar o nosso tempo a fazer com que essa obra seja conhecida até mesmo para outras pessoas, né? Então, já foi falado também, quando você puder, acesse os sites, acesse as redes sociais, Portas Abertas, o Instagram, o Facebook, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo para que você acesse. Agora não, né? Agora você presta atenção aqui comigo. Nós vamos agora aí para o segundo ponto, tá, queridos? Bom, nesse segundo ponto, nós temos o título de Quando a adversidade produz a perseverança. Então, nós estamos subindo aí nos versículos, tá? Nós começamos ali falando, né, do comecinho do versículo 3, e nós tínhamos ali como um subtítulo Quando a tribulação promove a glória, tá? E vemos esses irmãos que são perseguidos, e ainda assim eles glorificam a Deus com isso. Eles entendem até que eles são gloriados, eles se sentem gloriosos, né? Eles sentem glória neles mesmos por poderem participar.
dos sofrimentos. E agora a gente vai conversar quando a adversidade produz a perseverança. Isso tem muito a ver, queridos, com a nossa vida aqui também, tá bom? Preste atenção comigo. Então, irmãos, o passar por tribulação parece ser algo que faz parte da vida cristã. Você já deve estar acostumado com isso, se você tem um tempo na caminhada, né? Mas uma atitude comum quando nos deparamos com adversidade é a de reclamar, é a de murmurar diante de Deus. Fala para mim, isso acontece comigo, né? Muitas vezes quando nós sabemos que a vida cristã ela será cheia de aflições, né? Cheias assim, ela terá tribulações, vamos dizer. Não, a Bíblia não diz que seremos cheios de aflições, né? E nem que teremos um mar de rosas, mas diz que no mundo nós sofreremos, nós passaremos por tribulações. Mas essa, sem dúvida, não é o tipo de reação que produz a perseverança. Então, como eu disse antes, o fato de você passar por tribulação não quer dizer que você vai ser maduro, não quer dizer que você vai ser um cristão experienciado, não quer dizer que quando você passar no final da tribulação você vai poder falar como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Será mesmo que você passou por aquela tribulação aprovada? E a minha oração é para que eu e você passemos pelas tribulações que o Senhor nos coloca de forma aprovada mesmo, né? A tribulação em si, eu disse que o Senhor nos coloca entendendo que o Senhor é soberano sobre toda a situação, tá, irmãos? O Senhor diz que ele não tenta ninguém, né? O Senhor a ninguém tenta, mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser provado por Satanás. Então nós sabemos que o Senhor permite que nós passemos por tribulações e provações, tá? Ele permite que isso aconteça para provar o nosso caráter e aprovar também o nosso caráter e que para assim nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então essa tribulação em si mesmo, ela sozinha, não é ela que gera perseverança em nossos corações. Porém, presta atenção nisso, irmãos, um coração submisso a Deus, um coração entregue ao Senhor, ele reage com confiança quando ele se encontra diante da tribulação. Então quando a tribulação vem em nossas vidas, nós entregamos aquilo diante de Deus e confiamos, tá bom, Deus, tá difícil, tá complicado, é uma tribulação, mas em tuas mãos eu entrego. Então nós confiamos. E aí, em meio a essas tribulações, que o crente experimenta ainda mais confiança, enquanto ele espera o socorro divino. O irmão, você, nós esperamos o socorro do Senhor. Não lutamos com nossas próprias mãos, fazemos aquilo que entendemos que o Senhor nos direciona a fazer e aprendemos a suportar a adversidade. Então, se o irmão confia, então, se você não confia e se você não entrega, você não perseverou. Não é? Você desistiu antes. Então é isso que gera a perseverança. Quando Paulo afirma a tribulação produz perseverança. Mas perseverar em quê? Né? Perseverar em quê? Perseverar na própria verdade do Evangelho que Deus colocou em nossos corações. A tribulação produz em nós determinação, que é um outro caráter da perseverança. Nós ficamos determinados e nos afasta das distrações, irmãos. Muitas vezes uma tribulação ela faz para nos trazer de volta ao centro. Lembrei agora do pastor Alexandre, que falou que o Senhor estava chamando ele para uma conversa, né, e acabou chamando naquela situação em que ele teve a enfermidade, precisou ir e sofreu uma cirurgia de emergência. Então, o Senhor muitas vezes nos chama e nos tira das distrações, porque estamos distraídos com tantas coisas. E às vezes a tribulação vem para nos dar foco. Preste atenção, olhe para Cristo, né? Então a tribulação muitas vezes acontece para que isso aconteça. E nós precisamos perseverar nele, no Senhor, e por ele, pelo Senhor. Essa não é uma perseverança que nos colocará em um lugar de destaque, irmãos. Não é porque nós somos tribulados, não é porque nós temos a perseverança que nós teremos um lugar de glória aqui na terra, né? Um lugar de destaque. Na verdade, não é essa a ideia, tá? Não se trata de uma perseverança com os valores aqui da terra, e sim os valores eternos, queridos. Isso está trabalhando algo em nós para esse momento e para a eternidade. Está trabalhando a santificação em nossas vidas. Isso deve nos encorajar ainda mais a perseverar com um coração confiante e paciente no Senhor. Precisamos estar determinados a isso. É perseverante e paciente aquele que sabe que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a situações contrárias ao seu redor, Deus tem cuidado de nós. É aquele que tem certeza disso, que o Senhor cuida de você em cada detalhe, mesmo em meio à dificuldade. E ao invés de murmurar, a gente se submete. Ao invés de duvidar, a gente confia. E quando o mar está agitado, como falaram poucos domingos atrás, nós não vamos reclamar do vento forte. Nós vamos confiar naquele a quem até o vento e o mar
obedecem a Ele, né? Então, por isso, queridos, precisamos confiar de todo o nosso coração a Deus, que conhece todas as coisas. A fé que nos levou a um dia entregar a nossa vida a Cristo deve ser capaz, tá, de confiar nele para o socorro em tempos difíceis, em dias de tribulação. E precisamos sempre lembrar que não há ninguém que possa nos dar maior segurança senão Deus. A jovem cristã ex-muçulmana, tem um relato aqui, ela também conhecida como Mary, aqueles põem um nome fictício, né? Ela enfrentou perseguição, foi presa pela autoridade. Olha que coisa linda que ela diz. E, meu Deus, eu penso sobre mim. Quão longe eu estou de amar o Senhor como essa irmã. Olha o que ela diz. Pense em como você ama profundamente alguém. E sempre que você pensa sobre essa pessoa, você se conforta. Você sorri inconscientemente, você suporta tudo. Então, nada mais parece tão importante. Jesus Cristo é assim para mim, ela diz. Eu realmente o amo. E no início fiz um pacto com ele para permanecer fiel. Ele é o meu amor divino e nunca muda. Olha, irmão, que bênção, que realidade, né? Ser visto como uma ameaça desprezível para a sociedade, obrigado a realizar cultos secretamente, perder o prestígio da própria família, em inúmeros casos ser preso. Esse é o relato de muitos irmãos hoje, queridos, hoje em 2021. O Mateus falou isso pra gente, né? São espalhados aí em países, como dissemos, Irã, Eritreia, Coreia do Norte. E a determinação desses irmãos se baseia em saber que mesmo dentro das prisões terríveis, mesmo em meio a tratamento cruel, eles não estão sozinhos. E que nós, os da Igreja Livre, da mesma fé, da família da fé, estamos unidos pelo corpo de Cristo e nos fortalecemos, a nós e a eles, em oração. Então esses irmãos esperam que oremos por eles. A tribulação produz perseverança quando nos unimos em oração aos nossos irmãos, para que nós e eles possam confiar em Deus como seu único refúgio e o escudo bem presente em meio à tribulação. Pense nisso, queridos. Então, irmãos, nós chegamos ao último ponto desta noite. Eu já estou acabando. E esse último ponto diz que um caráter aprovado e esperança, maturidade em meio à dor. Então, finalmente, depois de todo esse processo, o caráter aprovado é gerado. E não é diferente do que acontece com o ouro e a prata, que são provadas pelo fogo, né? O caráter aprovado é o resultado da prova de onde o crente foi submetido, do início ao fim. É uma experiência adquirida a partir da aprovação. Então, passamos pela aprovação e por isso fomos aprovados. Esse é o perfil do cristão maduro. E o que isso representa? Representa, sobretudo, alguém que confia em Deus e que descansa nele, né? Porque essa pessoa sabe, esse crente sabe que pela graça de Deus ele sempre nos socorre em nossas necessidades. Então ele representa alguém que produz uma esperança que vem dessa experiência. Ele não veio de qualquer lugar, ele veio de algo que nós já passamos. É a maturidade de verdade, né? Aquela pessoa que já foi experimentada em uma situação e foi aprovada nela, né? É alguém que já experimentou o socorro do Senhor e não apenas ouviu ao respeito. Nós vemos muitas vezes, por exemplo, veio à mente agora aqui um exemplo, né, irmãos? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, aquele cara ali é especialista em amor. Ele já passou por 5 casamentos. Mas, irmão, como especialista em amor, o cara passou por 5 casamentos. Ele não é especialista em amor, não. Ele tem dificuldade com amor, né? Então ele não foi aprovado. Não é porque ele passou pelos relacionamentos que ele foi aprovado. Primeiro, ele está em pecado. Ele fez algo que não aprove ao Senhor, dependendo de como foi esses 5 casamentos. Mas a situação, quando nós somos aprovados na aprovação, quando nós confiamos e nos submetemos a Deus, aí sim é gerada essa maturidade. E esse caráter aprovado, queridos, ele rende glória a Deus, né? Pois a nossa tribulação nos leva a Ele, nos leva ao único onde podemos encontrar uma esperança real e uma real certeza de confiança, tá? De uma pessoa em que nós podemos confiar. Essa é a pessoa de Deus. Essa esperança, ela é firmada no próprio amor de Deus, que deu o seu Filho por nós. Por isso ela não nos decepciona. Imagina aquele que deu o seu próprio Filho por nós na cruz. Ele faz-nos confiar nele através do seu Espírito, tá? E é uma segurança infalível e irrevogável. Essa segurança não pode mudar, queridos. Por mais que você esteja em dias de tristeza, em dias de tribulação, em dias de angústia, a segurança de que nós estamos no Senhor, ela não muda. E de que Ele nos ouve e está pronto a atender às nossas orações, a ouvir, né, e responder às nossas orações. Por isso a gente não deve desanimar, não desanimemos
diz a palavra, tá? Quando passarmos por provações, pois temos a certeza de que após sermos provados, seremos cristãos mais maduros, como já falei. Isto é, mais parecidos com Cristo. E além disso, temos em nosso coração uma esperança selada pelo amor de Jesus por nós. Um cristão iraniano, ele diz que eu não tenho medo de ser mandado de volta à prisão no Irã por dizer a verdade. Essa afirmação, ela só pode partir de alguém que passou pelas provações, experimentou o socorro do Senhor, queridos, e possui um caráter aprovado agora, né, para ter essa tanta certeza de que ele não tem medo de ser mandado de volta à prisão, porque o Senhor está com ele, né? Então a sua esperança, ela não falha, tá? Esse mesmo cristão, ele ora pelas autoridades do país dele agora, essas que o perseguem, e isso reflete no coração que transborda do amor de Deus. E o que a gente pode concluir então, queridos? Nós concluímos que ninguém em consciência sã, sadia, ela ama a dor. Nenhuma pessoa ama a dor e a tribulação, né? Porém, todos nós estamos sujeitos, em certa medida, aos efeitos das tribulações. E quando nós olhamos para a igreja perseguida, é muito claro, é evidente que a crescente perseguição que os irmãos enfrentam diariamente em mais de 70 países, essas tribulações, essas dores, as chacotas, como eu disse, os escárnios, as prisões, as lágrimas, né, que eles experimentam, elas têm apenas uma razão: a fé em Cristo. Contudo, o Cristo que nutre essa fé em cada cristão é o único que pode fazer com que, em meio às tribulações, os cristãos sejam determinados e perseverantes. Se gloriar nas tribulações é uma manifestação exclusiva. Se gloriar nas tribulações é uma manifestação exclusiva daqueles que foram justificados pela fé. Ninguém que não é cristão, que não é justificado pela fé, se gloria de estar passando por dificuldades, por tribulação. Mas os cristãos entendem que o Senhor está trabalhando, está agindo, e que esse sofrimento ou perseguição, ele não se compara à nossa esperança eterna de forma nenhuma. O nosso único Salvador, Cristo, ele é fiel para cuidar de nós, para socorrer os seus filhos em meio às tribulações daqui da terra. A igreja perseguida é testemunha disso, queridos, pois diariamente ela persevera como resultado da tribulação que enfrenta. Nós precisamos simplesmente confiar e entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, tá? Por fim, aqueles que vivem e experimentam essa confiança, eles permanecem firmes através das tempestades, e no final delas, eles possuem um caráter aprovado. Não devemos, porém, nos considerar fortes ou demasiadamente fracos também, porque isso não depende de nós, essa aprovação, ou na verdade essa perseverança em meio à tribulação, ela depende da nossa confiança em Deus e do agir de Deus em nós, tá? Então, em nossa debilidade, em nossa fraqueza, nós confiamos nele, porque ele nos salvou e ele garantiu a glória eterna, ele garantiu que nós viveremos com ele para a eternidade. Amém? Quantas coisas, irmãos, temos que aprender com a igreja perseguida. Quantas coisas essa igreja pode nos ensinar. Na verdade, essa igreja não, a parte da igreja que sofre, lembrando que nós somos um com eles. Então, que o nosso coração esteja voltado a ter esse caráter aprovado, porque nós passaremos pela tribulação, de uma forma ou de outra, irmãos. Então, que nessa tribulação nós confiemos no Senhor, para que ao confiar no Senhor, essa perseverança seja gerada em nós, e a perseverança gere esperança em nós. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar nesse momento. E, novamente, os links estão aí abaixo, acesse, tá? Se você não viu ainda o culto do Deep Kids, assista com seu filho, compartilhe com outras crianças, é muito bacana. Eu estou ali com o Levi, com o Estevão, a gente conversa um pouco sobre também a tribulação, sobre o fardo pesado e sobre a vida do irmão Rami, tá bom? Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Louvamos ao Senhor e te damos graças, porque Tu és bom, Deus. Porque o Senhor está conosco em meio à tribulação, está com nossos irmãos que sofrem perseguição. Mais uma vez oramos por eles, Pai, seja na Coreia do Norte, na Eritreia ou no Irã, Deus, em qualquer lugar do mundo, que esses irmãos sejam fortalecidos e firmados no Senhor. Em nome de Jesus. Cuida de nós aqui, Deus, também. Que nós sejamos avivados pelo Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Deus, para que nós amemos ao Senhor, amemos a Tua igreja, amemos aos irmãos, amemos os perdidos e proclamemos a salvação, Deus, a todos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Espero vê-lo em breve, presencialmente até. Fique na paz. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.